algo que é superior. Vocês estão cheios de dons, vocês falam em línguas, vocês profetizam, vocês operam milagres, vocês fazem tudo isso. E ele diz, nada disso funciona se não tiver amor. Olha só, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que soa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profetizar, de profecias, e entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, lembrando que Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Se não houver o ágape, nada funciona. O amor é paciente, bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, nem é grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Isso aqui é uma coisa... Porque a igreja de Corinto, o que eles estavam mais fazendo era concentrar as coisas do jeito que eles achavam que tinha que ser. As coisas não são da maneira que o Paulo quer, não é da maneira que o Labieno quer, não é da maneira que vocês querem. O amor espera que as coisas sejam da maneira de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. O amor, ele cresce e aparece. E eu desapareço. João Batista foi o maior de todos os homens, de todos os profetas, por uma simples coisa que ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. E Jesus nem ouviu ele dizendo aquilo. Mas João foi o maior nascido de mulher. E mesmo assim, Jesus disse, mas aqueles que fazem parte do reino de Deus são maiores do que ele. Porque João não experimentou a plenitude do amor que eu e você podemos experimentar. João não experimentou isso que eu e você temos dentro de nós. E uns com os outros. E por que a gente não está vivendo? Por que a gente quer concentrar todas as coisas à minha maneira? Se não for desse jeito, eu saio daquele lugar. E às vezes a pessoa fala, se não for desse jeito, eu saio daquele lugar, mas o pastor está dizendo assim, se não for do meu jeito, ele que saia. Exatamente, uma luta de boxe. E a gente está mais degladiando um com o outro do que amando um ao outro. Enquanto que não tem que ser do meu jeito. Quando eu comecei a entender isso na minha cabeça, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Brigando com as pessoas. Eu estou que nem Lutero, a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. E Lutero estava errado nisso aí. Não tem que ser verdade a qualquer custo. Porque a verdade, quando há amor, o amor ágape, não é o amor que o Labieno falou agora há pouco, que o mundo quer expressar, o amor cristão que Cristo expressou para nós e que nós devemos expressar. Quando há esse amor, a verdade ela brota. A verdade ela brota da palavra, porque nós entregamos o nosso coração continuamente a ouvir a palavra dos apóstolos, dos enviados. Está lá que nós lemos em Atos capítulo 2. Não tem como. Quando a gente ama, o ensino, ele faz parte porque a gente ama conhecer a Deus, mais do que conhecer se nós precisamos ser milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas. A gente ama conhecer a Deus, mais do que isso. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas conhecer a Deus é muito mais importante do que conhecer essas coisas. E conhecer o seu irmão é muito mais importante do que qualquer teologia, do que qualquer estudo teológico estruturado, bem organizado.
Conhecer o nosso irmão é mais importante do que eu estou falando agora. Não é porque o que eu estou falando não é importante, mas é porque o que eu estou falando é baseado no que já foi dito pela palavra de Deus. Ela é mais importante do que isso que eu estou falando. Eu estou tentando entender. Eu estou tentando explicar. E a gente só conhece junto uns com os outros. Ninguém conhece sozinho. Não conhece. Temos muitas pessoas inteligentíssimas na igreja, que vivem no escritório estudando 24 horas. E aí elas são convocadas, chamadas para pregar aqui, para pregar ali, para pregar assado. E todo mundo achando que está sendo edificado. Mas conhecimento não salva ninguém. Sabia que para ser salvo você não precisa conhecer Bíblia? Não precisa. O conhecimento nos leva a amadurecimento, não a salvação. A salvação Deus faz em nós de uma maneira tal que a gente nem vê acontecendo às vezes. E quando a gente percebe, a gente está amando. E aí quando a gente percebe, a gente fica com medo. E quando a gente fica com medo, a gente retrai, prende e ama menos. Sabe onde aparece isso? Apocalipse capítulo 2, João, Jesus falando à igreja de Éfeso. Eu tenho muitas coisas a favor de vocês, que vocês amam a verdade, que vocês fazem isso, que vocês fazem aquilo, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Sério, Jesus elogia eles e fala assim, eu tenho uma coisa contra vocês. E Paulo está dizendo que aqui o amor é o único estilo de vida que é superior a qualquer outro. Eu não preciso conhecer filosofia, um monte de coisa, mas se eu tiver um estilo de vida que é o amor, e quando eu encontro isso na igreja de Éfeso, eu fico preocupado comigo. Senhor, o Senhor está contra mim? Porque se Deus está contra mim, se Jesus está contra mim, quem é por mim? Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Jesus fala assim, eu tenho contra você. Se Deus é contra mim, quem pode ser por mim? Eu não sei se isso causa incômodo em vocês, mas em mim causa um desespero. Quando eu leio isso move aqui dentro de mim uma... Meu Deus, o Senhor pode estar contra mim. E tudo porque não tinha amor. Vocês defendem a verdade, vocês não suportam homens maus, vocês fazem o bem, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o único estilo de vida cristã possível, o amor. Isso é para a gente chorar, sofrer, deitar e chorar. Isso é para nos incomodar. E quem está causando esse incômodo, como diz ali no livro do Labieno, a graça perturbadora, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Claro. Eu li, tem meu prefácio lá, ué. Mas se não tivesse prefácio, eu teria lido também. Teria baixado na internet e lido. Então, não tem outro modo de vida. O amor é o único caminho para a prática cristã. Não tem outro jeito. Sim. Não, era só aproveitar, comentar. É porque eu fiquei várias semanas pensando numa coisa daquela último encontro que você convidou aquele pastor, que isso, Glauco, falar sobre a inclusão, o autismo, porque depois vocês falando, o pastor citando vários textos, muito bom, foi muito bom.
Mas eu acho que o que ficou na minha mente por várias semanas depois foi que sua mãe, ela citou, tipo assim, ela conseguiu resumir tudo, que ela falou assim, para lidar com o autismo, pastor, a gente tem que amar muito. Foi isso que eu, tipo assim, foi isso que eu fiz lá em casa. E isso mexeu muito comigo, porque ela conseguiu juntar todas as peças em uma simplicidade imensa, sabe? E que eu acho que tem tudo a ver com a palavra. Bom, a gente, quando fala de salvação, eu já comecei a falar disso. Quando a gente fala em salvação, a gente tem uma expressão que eu não gosto, que é assim, a salvação é individual. Essa palavra individual é carregada de problema. Eu entendo que a salvação é pessoal. Não estou negando isso. Pessoal. Eu tenho a minha pessoalidade. Mas ela não é individual, porque individual leva a duas outras palavras problemáticas, que é individualismo e individualista. E não existe salvação individual, nesse sentido individualista ou de individualismo. Só existe salvação como corpo de Cristo. Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, olha só para vocês verem isso aqui. Éfeso capítulo 4, verso 16. Efésios 4, 16. Éfeso é a cidade. Efésios 4, 16 diz assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Sua Bíblia termina em saudável? Né? Em amor. Não existe salvação individual. Existe salvação, existe uma resposta pessoal. Mas não existe eu fui salvo, você se preocupa com a sua salvação. A gente cai na mesma armadilha de Caim, quando Deus questionou a Caim: onde está o seu irmão? E ele falou: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Que cabra ousado! Como ele tem coragem de falar isso para Deus? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? E a gente cai na mesma armadilha, quando eu não me envolvo com a necessidade do outro, quando eu não sou ouvido, quando eu não sou boca, quando eu não sou mão, quando eu não sou pé, que é o que Paulo fala aqui e o que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, para a igreja de Corinto, que estava toda dividida, no capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Por acaso uma parte pode dizer que não precisa da outra, e a gente é tão individualista, que a gente pega isso e fala assim: eu sou mão, o outro, eu sou pé, eu sou boca. E a gente separa de novo. Mas Paulo lá ele diz assim: será que uma parte do corpo fora do corpo continua sendo corpo? Ele diz: não, não é possível. Por isso não existe salvação fora do meu irmão. Só existe salvação com o meu irmão. Se eu não estou integrado ao meu irmão como corpo, é provável que eu não conheça a salvação de Jesus. E o que faz com que isso seja desenvolvido e saudável é o amor. É o que Paulo fala aqui, saudável em amor. O que faz com que o corpo esteja conectado é o amor. E a gente canta: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sou péssimo, por isso que eu não canto. A gente canta isso, eu evito cantar, porque senão vocês vão embora. Vocês só não foram embora por amor. Mas a gente canta. Mas será que a gente vive?
A gente canta, mas a gente vive. Será que nós estamos vivendo a unificação que só o amor, só o ágape traz para nós? Será que nós estamos vivendo a plenitude dessa unidade? A gente fala, a igreja é uma unidade. Mas às vezes a gente não vive essa unidade. Vive cada um por si. E o nosso momento, desde a da Revolução Industrial, a Revolução Industrial pegou as pessoas e colocaram para elas trabalharem 16, 18, 20 horas. Crianças de 4 anos trabalhavam o dia inteiro. As mães tinham que ir para as fábricas, aí levava as crianças, chegava lá, deixar essas crianças aqui, vamos botar elas para trabalhar também. E a gente cresceu nesse ritmo. Países como Japão, China, Coreia, Índia, vivem isso em intensidade muito mais do que a gente. E a gente sendo levado por esse contexto mundano. O mundano aqui é de sistema. A gente levado por isso, a gente incorporou isso na igreja. A gente encheu a igreja de atividades. Precisa ter atividade disso, atividade daquilo outro, porque senão as pessoas não vão só para amar. Se a gente não tiver uma festa de vez em quando para comer, não vão. Não é para a gente se amar. Pragmático. Isso tudo é a salvação, porque não existe salvação individualista. Só existe salvação comum. E é o que Lucas falou lá em Atos. Que eles tinham tudo em comum. A vida deles se tornou do outro. Paulo, escrevendo aos Romanos, a gente estudou isso. Romanos capítulo 12, ele fala assim: você vive pelo outro e o outro vive por você. Estou aqui interpretando o que ele diz que a gente vive o reino para o outro. E o outro vive o reino por nós. É ao ponto de eu me esquecer das minhas necessidades. E o outro não esquecer que eu as tenho. Do dom. Sim. Romanos 12, Paulo fala exatamente disso. Sim. Ninguém tem dom para si. Para a edificação do corpo em amor. Em amor. Não existe salvação individual nesse sentido que a gente coloca. Eu me salvei, eu pedi perdão pelos meus pecados. Se você não quer se arrepender, problema seu. Paulo coloca lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o amor não desiste. Porque o que a gente mais quer é que o outro encontre o mesmo amor que eu encontrei. O que a gente mais quer é que o outro veja que Jesus amou ele tanto como ele me ama. Eu não tenho prazer nenhum em saber que o outro vai viver distante desse amor de Deus. Apesar de que o inferno não é um lugar ruim, como as pessoas dizem. Não, o inferno é a expressão do amor de Deus. Deus foi tão bom e tão justo que quando ele deu ao ser humano a capacidade de rejeitar e fazer o mal, e o ser humano caminhou por isso, o ser humano pode viver. Só que isso traz dor e sofrimento eterno, porque estar longe de Deus, não perceber Deus, que é o que vai acontecer no inferno, as pessoas não vão perceber Deus nem um pouquinho, traz dor e sofrimento. O pouquinho aqui nesse mundo que nós estamos longe desse conhecimento pleno de Deus, nos traz dor todo dia. A gente dói para crescer, dói para amar, dói para viver, dói para trabalhar, dói tudo. Porque a gente está um pouquinho distante. Sim, Deus preparou ele. Ele não foi maldade, ele é bondade.
O mundo tenta deturpar isso, dizendo é maldade. Porque como é que um Deus mau vai mandar seres humanos que amam para o inferno? Deus não vai amar seres humanos que amam para o inferno. As pessoas que não reconhecem o amor de Cristo é que estão indo para lá. E esse reconhecimento é tão complexo que Calvino, Armínio, Calbart ficam brigando para saber como é que esse amor se expressa. Mas eu vou dizer, nenhum deles sabe. Eu não sei. Só Deus sabe. Só Deus sabe como é que a gente é salvo. Só Deus sabe. A gente pode brigar, como eu vejo as pessoas brigando na internet, e eu já briguei também. E a gente simplesmente não está amando. Simples assim, a gente não está amando. E aí, algumas igrejas até falam assim, fulano não é irmão, é primo. É primo. Não queria dizer nada não, mas é. Quantos minutos faltam aqui? Que hora que termina? Falta 23. Não. Só para vocês saberem que eu coloquei o tempo de cada ponto que eu ia falar. Então tá dentro do tempo. Quando a gente fala disso, eu quero trazer para vocês alguns pontos. Eu vou terminar um pouquinho antes para quem tiver perguntas, para quem tiver algum comentário. Alguns pontos práticos a respeito do amor. A gente precisa entender que o amor, ele precisa ser vivido como a identidade cristã. Teve aí um período aqui da década de 90 até a primeira década do ano de 2000, que as igrejas, principalmente as neopentecostais, começaram a falar muito sobre identidade. E assim, não é no sentido de soberba, mas a maior parte do que as pessoas falaram nesse período sobre identidade não era bíblico. E por que não era bíblico? Porque um livro que ficou base para esse pessoal foi aquele livro assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E o que as pessoas faziam? Elas liam aquele livro, e elas liam aquele livro, que lá naquele livro conta a situação assim, que alguém começou a perguntar, em meus passos, o que Jesus faria, e elas começaram a repetir coisas que Jesus faria, crendo que Jesus faria daquele jeito, para que elas pudessem manifestar a pessoa de Jesus. E isso, repetir o que Jesus faria, é o que me traria a identidade. Identidade é aquilo que nós somos de fato. E então ser cristão era ser Jesus nesse sentido de eu repetir o que Jesus poderia fazer se ele estivesse no meu lugar. Essa é a premissa do livro. Quando eu li esse livro, eu falei, não, esse livro, eu não entendia muito de Bíblia, mas eu falei, isso não faz sentido para mim. Eu não consegui digerir aquele livro. E eu li ele de novo para ver se eu estava enganado. E eu disse, não faz sentido. Porque o que Jesus quer, quando ele me traz, não é fazer espelhos dele, não é. O que ele quer fazer é resgatar em mim a humanidade que Deus criou lá no Éden, em Adão. Mas não é a humanidade de Adão, é a humanidade que já estava em Cristo Jesus na eternidade. Porque Jesus se tornou homem, não foi aqui. Não é Adão que é o arquétipo, o modelo de mim e de você. É Jesus. Mas não é um modelo do que eu
faria se Jesus estivesse no meu lugar. É o modelo do que eu devo fazer, porque eu amo como Jesus amou. É isso. Eu tenho que fazer o que eu faria mesmo. Não é o que Jesus faria, é o que eu faço, amando. Alguém disse assim: ame e faça o que você tem que fazer. Ame e faça o que você tem que fazer. Qualquer coisa, se você gritar com amor, você gritou em amor. Se você brigar em amor, você brigou em amor. Mas se você tirar um amor, só sobrou gritaria e só sobrou briga. E Jesus, muita coisa que Jesus fez, eu não faria como ele. Mas o amor de Deus através de mim me leva a entender que as situações que eu passo no dia a dia, eu devo amar na mesma intensidade, incondicional, sacrificial, ativamente, generosamente, como Deus me amou. Então não é eu representando Jesus, nesse sentido de reproduzir o que ele faria. É eu fazendo o que Jesus me chamou para fazer, como Paulo. Identidade é isso. Sede meus imitadores como eu sou de Jesus. A palavra ali, vocês já leram a palavra? A palavra que aparece que Paulo traduz como imitador? A palavra ali dá o mesmo sentido de pantomima. Pantomima é aquela arte que as pessoas ficam ali fazendo gestos. E o sentido ali é exatamente esse. Não tem ninguém na frente dele, de quem está fazendo a pantomima. Não tem. O artista da pantomima, ele só está sozinho fazendo os gestos. De onde vem aquilo? Da criatividade. E de onde que vem a nossa manifestação de identidade? Do amor de Deus em nós. Do Espírito de Deus em nós. Ter identidade em amor é eu ser o que Cristo me chamou, o Paulo, para ser. Eu não tenho que ficar o tempo inteiro martirizando. Será que hoje eu fiz o que Jesus faria? Será que eu fiz o que Jesus gostaria? Eu só tenho que amar. E eu vou errar amando. Porque, infelizmente, o ser humano ainda erra. Mas eu vou amar. Por isso, se eu conseguir chegar em 2026 amando os irmãos da Índia, eu vou para a Índia sendo Paulo. Não é sendo aquele Jesus que o livro, em seus passos, o que faria Jesus, quer que eu seja. Mas é sendo o Paulo. O Paulo que fez teologia, o Paulo que fez filosofia, o Paulo que fez pedagogia. Mas é sendo o Paulo, com tudo que Jesus me equipou para amar. Amar antes de ir, para quando chegar lá, amar mais ainda. Isso é identidade, é isso que o amor nos torna. Eu não sou igual a vocês, vocês não são iguais a mim. Todos nós somos totalmente diferentes um do outro. Só para a gente ter noção, existe uma palavra chamada neurodiversidade, que ela mostra que não existe nenhum cérebro igual ao do outro. Não existe cérebro igual. O que acontece é que as pessoas aprenderam a se juntar e fazer as coisas de um só jeito. E aí elas condenam todo mundo que faz as coisas diferentes. Por isso que as igrejas estão brigando. Porque o nosso jeito é o certo. Mas o amor, ele expressa a identidade. E quando a gente ama, a gente faz o que Deus nos criou para fazer como nós somos. Eu não rejeito o que Deus me fez. Eu nego sim, como Paulo diz, o velho homem, mas vivo o novo homem que Jesus me chamou para viver. O velho homem é aquele cheio de pecado. E ele está aqui, ainda em mim. Como alguém disse, eu tentei afogar ele no oceano do esquecimento, mas o danado sabia nadar. Mas, apesar do meu pecado, o amor de Deus é maior do que o meu pecado. E assim eu vivo quem Jesus me chamou para ser. Com cada um dos meus detalhes e ainda com os meus defeitos.
para a glória dele. Se você, eu amo aquele irmão só por amor, isso não é assim. Amor e gostar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa de gostar, mas o amor leva ao gostar. Leva ao gostar. Se eu estou desgostando demais das pessoas, eu sou um problema. Eu não suporto aquele povo. Se eu estou desgostando, eu tenho um problema sério. Porque o amor é uma prática diária. É por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que nós já falamos aqui, ele diz assim: ame o seu inimigo. E se o seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se você der a ele de comer, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que é isso? Você vai gerar confusão na cabeça dele. Ele vai dizer: como assim? Eu odeio ele e ele me ama. Como assim? E ele vai causar duas coisas. Ou ele vai amar, ou ele vai te odiar totalmente. Foi o que aconteceu com Jesus. Alguns o amaram muito, e outros o odiaram ao ponto de levá-lo à cruz. Mas eu acho muito bom que Jesus fala assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. O amor de Deus é isso. É Deus se entregando por nós, para nós nos entregarmos em amor pelo nosso irmão e pelos nossos inimigos. Então, o amor é uma prática diária. E eu gosto de uma expressão do Antigo Testamento que diz assim: medita na palavra do Senhor dia e noite. E ela fala assim: Yatov, Lailatov, dia e noite, 24 horas. Mas para o amor, ela se encaixa perfeitamente. Ama de dia e ama de noite, o tempo todo. Ama indistintamente. Ama aquelas pessoas que ninguém quer acolher, que ninguém quer trazer para perto, que todo mundo quer ficar longe. A gente ama. O amor, ele é o que mantém, ele é o causador e mantenedor da unidade na comunidade da fé. O amor é o causador e mantenedor da unidade da fé. Nós somos salvos para viver em amor. E é o amor que mantém o próprio amor. Não tem outra coisa. Eu vou estudar a Bíblia para amar mais. Não tem jeito. A Bíblia nos ajuda a ter maturidade para amar melhor, mas não mais. A gente ama com o que tem, com o que a gente é. A gente vai amando, e quando a gente vai aprendendo, a gente vai amando melhor, dedicando melhor. E esse amor, ele causa essa unidade, e esse amor mantém essa unidade. O amor, ele alcança os marginalizados, aqueles que foram postos à margem da sociedade. Como eu falei aqui para vocês, os romanos pegavam os idosos, as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência em geral, jogavam fora. Os cristãos iam lá e alcançavam os marginalizados, os que foram jogados à margem. Os judeus pegavam os marginalizados, pegavam as pessoas com deficiência, pegavam as pessoas que tinham lepra, e tudo que fazia com eles, mandava para fora da cidade. Aí Jesus ia lá e tocava no leproso. E aí todo mundo, está impuro. E Jesus olhava e falava assim: que leproso? Cadê o leproso? A igreja entendeu isso de tal maneira que ela pegava o leproso, e mesmo que o leproso não estivesse curado, eles amavam o leproso como se não tivesse lepra nenhuma. Porque o amor alcança os marginalizados e os tira da margem do mundo e os coloca no centro da vida da igreja. Os coloca como aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, nem um pouco mais e nem um pouco menos valioso do que qualquer membro do corpo do Senhor. O amor, ele alcança aqueles que ninguém consegue alcançar, porque não
quer se envolver. O amor se envolve. O amor não espera recompensa. Então, se no meu coração eu vou para a Índia esperando louvor, reciprocidade, eu chegar lá, aquele povo tem que me amar também. Eu não estou amando. Se eu espero que a Remide bata palma para mim, eu não estou amando. Se eu espero que as redes sociais falem, isso é muita coragem. Se eu espero isso, eu não estou amando. Porque o amor não espera nenhuma recompensa. O amor é totalmente desprovido de necessidade de alcançar os próprios interesses. O amor só quer o interesse de Deus e suprir a necessidade do outro. Mais nada. Mesmo que para isso as minhas próprias necessidades sejam esquecidas, sejam deixadas de lado. Por isso que a pessoa vai lá para Moçambique, aqui no Brasil, ela vivia com 3, 4 salários e não dava. Ela vai para Moçambique e vive com 1. Sim. O amor não espera nenhuma recompensa. O amor não espera nem a salvação. Quando falaram com a Madre Teresa, e eu acredito sim que existem verdadeiros cristãos na Igreja Católica, como eu acredito que existem verdadeiros cristãos que não são nem na católica nem dos evangélicos. Acredito que existem verdadeiros cristãos, inclusive entre os muçulmanos, entre os espíritas. E não é porque eles amam conforme o mundo diz que eles amam, não é. Não é. É porque Jesus alcançou eles. A Madre Teresa disse assim, se tudo o que eu faço aqui é esperando receber qualquer louvor, Senhor, me mande direto para o inferno. Não. Se a gente está esperando, é isso que a gente tem que pedir a Deus. Paulo fala assim, eu queria ser entregue como anátema por causa do meu povo, porque eles não reconhecem o amor de Deus. Anátema, coisa amaldiçoada. Paulo estava dizendo que se tivesse como, ele perderia sua salvação para eles serem salvos. Porque Paulo não esperava a recompensa, ele não teve nenhum louvor dos judeus. Porque quando o indivíduo se convertia, ele abandonava o judaísmo. Sim. Isso é o amor sacrificial. Isso não é querer substituir o sacrifício de Jesus. Não é. É porque a gente vê, a gente ama tanto que não consegue entender como os outros não estão amando também. Como os outros não estão vivendo esse amor. O amor, ele promove reconciliadores nas relações. O amor, ele promove reconciliadores nas relações. Se tem alguém que está brigado, o amor ajunta. O amor ajunta e não espalha. Se tem alguém que não está vivendo bem, o amor resolve. Porque o amor, ele é reconciliador das relações. Porque primeiro nós somos reconciliados com Deus em amor. E aí Paulo nos diz que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Porque Deus nos reconciliou, nós somos chamados para reconciliar outros. E é só o amor que faz isso. O amor é um testemunho para o mundo. A palavra testemunho, lá no Novo Testamento, ela é usada a palavra mártir. O amor é a capacidade de se entregar para que o mundo conheça Jesus.
Não é fazendo um evento evangelístico e pregando para 5.000 pessoas, indo para minha casa dentro do meu carro, fechadinho, um ar-condicionado, não vendo ninguém, chegar em casa, ligar minha TV e assistir Netflix. Nada contra essas coisas. Mas se eu só fui lá para falar 1 hora e fui embora e esqueci aquela gente, isso não é amor. Porque o amor é um testemunho da minha vida, do que Cristo fez nela para o mundo. O que Cristo fez em mim. E eu não consigo esconder. Não é porque eu quero mostrar, é porque eu não consigo esconder. Como Jesus bem disse, vocês são lâmpadas, lamparinas, e não coloca a lamparina, a candeia, debaixo do alqueire, debaixo do velador, debaixo da cama. Debaixo da cama. Mas sim coloca ela no velador, para que ela ilumine todos os lugares. E Paulo diz, nós somos o quê? Luzeiros. Luzeiros. O amor é um testemunho ao mundo. E não tem como eu rejeitar isso. O amor, ele age nas pequenas coisas. Então, se até agora você imaginou que você tinha que fazer grandes coisas, diante de tudo que eu preguei, que eu falei, você achou que você tinha que fazer grandes coisas, dá um break aí. O amor começa nas pequenas coisas. E quando ele se torna grande, a gente nem percebe que ele se tornou grande. A gente não tem nada para louvar e a gente olha e diz assim, o que vocês estão dizendo? Não sou eu que estou fazendo, só está acontecendo. A gente começa nas coisas simples do dia a dia, com quem está do nosso lado. Por isso que Paulo diz, ame primeiro a família da fé. Quem não ama os da família da fé, como é que vai expressar amor? João, na sua primeira carta, ele diz assim, se alguém tiver algum bem, vendo o seu irmão passar necessidade, não o ajudar, será que nesse tem o amor de Deus? Então, é nas pequenas coisas, as pequenas coisas que a igreja do primeiro século via, levar óleo para passar nas feridas dos que estavam doentes. A gente olha, lê a Bíblia e pensa que tinha azeite para todo lado. O pobre não tinha tanto azeite. O azeite era usado para quase tudo, mas se eu comprei esse azeite hoje, que a pessoa trabalhava no dia para comer no dia, se eu levar esse azeite para a igreja, eu vou ter que ficar sem lamparina, sem candeia. Se eu levar esse azeite para a igreja, eu vou ter que deixar de fazer comida. Era assim. E eles pegavam e levavam. Eles estavam se doando. É o que a gente olha para aquela mulher que vai lá no gasofilácio, aquela viúva, e coloca a única moeda que ela tinha lá. E a gente olha e fala assim, aquela mulher, Jesus falou que ela deu mais, então você pode dar R$1. Não foi isso que aquela mulher deu. Aquela mulher deu o sustento da vida dela. Porque o amor se manifesta nas pequenas coisas. E aí essas pequenas coisas são como sementes que brotam e crescem como uma árvore e se tornam imensa e que eu não tenho poder nenhum sobre como essa árvore cresce. Porque não sou eu que plantei a semente, mas o Espírito de Deus que está em mim, que planta ela em cada um por onde eu passo. Porque não sou eu que levo o amor. Eu pratico o amor, mas o único capaz de colocar o amor dentro do outro é Deus. Eu não sou capaz. Por isso que você pode amar uma pessoa com toda a sua força e ela te odiar com toda a força dela. Mas você nunca desiste. Paulo diz, o amor nunca desiste. O amor em missões. O amor em missões. Missões não é ir para Moçambique, missões não é ir para a Índia, missões não é ir para nenhum país. A gente chama isso de missões transculturais, porque se convencionou um nome na missiologia. Mas as missões são as práticas diárias que eu tenho com as pessoas que estão aqui. Isso vai crescendo
E eu vou expandindo. E aí o Espírito Santo convém, como chamou Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, convém chamar um e mandar ele para outro lugar. Fala, aqui já está amando, agora vai amar lá. Mas é porque ele está vivendo as missões aqui. Esse acampamento não pode te tornar mais missionário que você já é. Então ontem a gente falou e reconheceu que não existe igreja que não seja missionária, mas existe igreja que não vive o amor. Jesus falou isso à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que você perdeu o primeiro amor. Então as igrejas são missionárias, mas muitas vezes não estão vivendo a intensidade do amor que Deus projetou para nós vivermos. Não tem como eu negar as missões, elas existem. Se eu vivo ou se eu não vivo, isso só mostra o quanto eu estou amando. Só isso. Mas elas estão aqui em nosso meio, o tempo todo, acontecendo. E se eu quero viver letárgico, inerte, sem fazer nada, isso é uma ação minha. E é por isso que eu digo, as denominações, a instituição, igreja no Brasil, não ama. Mas existe uma igreja do Senhor que não deixa de amar por nenhum instante, que vive as missões o tempo todo. E Jesus disse, os trabalhadores são poucos. São poucos. É pouca gente que está amando. É pouca gente que consegue levantar os olhos e ver que a seara está branca. Pronta. Pronta para eu colher? Não. Não é de seara que Jesus estava falando. Ele está falando de pessoas. A seara está pronta para eu amar. Porque só existem missões quando o amor se manifesta em nosso meio. E esse amor, ele precisa participar, se não, por que não dizer sofrer, uma renovação constante no Espírito Santo. Porque é muito fácil a gente cair no mesmo erro de Corinto, no mesmo erro de Éfeso, no mesmo erro de Laodiceia, e no mesmo erro que um monte de gente está vivendo. Se o amor não for renovado diariamente pelo Espírito Santo, e só tem uma maneira do amor ser renovado diariamente pelo Espírito Santo, é vivendo uns com os outros em amor em Cristo Jesus. Não tem jeito. Então não tem para onde fugir. Eu preciso do Espírito que está em ti, porque o Espírito está em mim, o Espírito que está em nós renova o amor de Deus. Amém? O amor ágape é a essência de Deus. Ele é o fundamento da fé cristã. E é um chamado para todo aquele que é discípulo de Jesus. Como o mundo seria mudado? O mundo, eu digo, as pessoas à nossa volta, seria mudada se nós, como igreja, vivêssemos o amor ágape, com a intensidade que os primeiros cristãos viveram e que muitos outros viveram durante a história, e que alguns poucos vivem hoje. Como o mundo à nossa volta seria mudado? A gente precisa entrar para o nosso quarto e orar a Deus em secreto e perguntar a Ele se nós estamos amando. E se nós estamos vivendo esse amor todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Seu amor, pelo Seu poder, mas acima de tudo, porque o Senhor nos amou primeiro, nos salvou e nos livrou de viver aquilo que não é o amor. Em nome de Jesus eu te peço que essa palavra entre no meu coração, entre no coração de cada irmão, cada irmã, e que o Teu Espírito nos ajude a amadurecer e a viver o amor que o Senhor já deu a nós em Cristo Jesus. Nos ajude, nos ensine a viver esse amor da melhor maneira. Que isso tudo seja lenha para queimar dentro de nós
o que o Senhor já fez em nós, porque essa pregação não pode produzir amor mais do que o Senhor já fez. E só o Senhor, só o teu Espírito em nós e uns com os outros podemos viver a intensidade disso que não é um sentimento, não é um romantismo, mas um estilo da vida cristã, o único meio de viver como cristão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.